Boa noite, família! Eu queria começar diferente hoje, dizendo: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te salvou. Jesus tem libertação. Jesus tem cura. Jesus tem solução. Jesus derrama bênçãos. E o Espírito Santo de Deus está entre nós. Dê as boas-vindas ao Espírito Santo. Se você está sofrendo, está com dor, está com enfermidade, Jesus é a cura. E eu queria começar essa palavra declarando isso. Jesus é a cura. Amém, igreja? Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Como tem sido o dia a dia? Você tem olhado para as circunstâncias, para as lutas, para as enfermidades, para o cansaço, para a fadiga? Ou você tem olhado para Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Durante 5 semanas nós estamos trabalhando uma série de mensagens chamada Tesouro Escondido no Sofrimento, que é baseado num livro do mesmo nome, de uma madre evangélica chamada Madre Basileia. Quando a gente lê o livro e mergulha nele, a gente vê o tanto de exemplos de uma comunidade que às vezes vive fechada. Mas quantos de nós temos vivido uma vida fechada? Sozinho, dentro de casa. Às vezes até vem para a igreja, mas já volta rapidamente para casa. Às vezes fica preso ao culto online. Quantos de nós temos tantos sofrimentos que ficam escondidos? E dentro dessa série, essa segunda mensagem de hoje, é sobre um tema que provavelmente ninguém aqui nunca teve problema: enfermidades e fadiga. Quem aqui nunca teve? Ou não conhece alguém que está com enfermidade? E eu quero hoje trazer uma palavra, não só sobre enfermidades físicas, mas por um trio que pode nos destruir. Enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Mas, como eu comecei, Jesus é a cura. Jesus é a cura. As enfermidades nos trazem diversas coisas ruins. E assim como vários outros problemas, a enfermidade nos paralisa, nos deixa preso a ela. E nós, como filhos e filhas de Deus, não podemos nos deixar ficar presos às enfermidades. Nós precisamos estar presos a Cristo. Que assim como Paulo e Silas naquela prisão, louvaram, se levantaram, mesmo presos, num lugar onde poderia ser o lugar de morte deles, eles levantaram a voz ao Senhor e as cadeias foram quebradas. E nós precisamos, como filhos e filhas, repetir esses exemplos. Mas o que a gente faz com essas enfermidades? O que a gente faz com essa fadiga quando ela vier? Uma coisa nós temos certeza absoluta: Jesus se importa conosco. Ele está em nós. E Ele se alegra, Ele sofre e Ele chora conosco. Com certeza aqui tem alguém ou alguém que já esteve no seu quarto ou no banheiro e se ajoelhou e chorou praticamente a noite inteira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele momento, Jesus estava ao seu lado. Naquele momento, Ele pegava na sua mão. Naquele momento, Ele colhia cada lágrima. Naquele momento, Ele curava cada parte do seu coração. O que nós precisamos entender durante o dia a dia é que as dificuldades, os problemas, as enfermidades não são e nunca serão maiores do que Jesus Cristo de Nazaré. Nunca. Se nós estivermos com Ele, tudo nós teremos. Então vamos juntos mergulhar em 3 ações que eu trouxe para compartilhar com vocês. Mas antes disso, vamos mais uma vez orar? Coloca a mão no seu coração, curve sua cabeça, em honra. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa com os meus irmãos, compartilhando uma palavra dos céus que o Senhor trouxe ao meu coração através da leitura desse livro dessa madre, Senhor.
e dos evangelhos de João e de Mateus. Que não seja eu, Pai, mas que seja a Tua presença, o Teu poder, a Tua palavra, o Teu ensino a nos transformar. Eu já te agradeço pelas curas, milagres e transformações, em nome de Jesus. Amém. Gente, então em tempos de enfermidades, em tempos de fadigas, de cansaço, a primeira ação que a gente traz é glorifique o Senhor. Você pode se perguntar, mas peraí, eu estou sentindo dor, eu estou sofrendo, eu estou em enfermidade. Às vezes você pode estar até com uma enfermidade que não tem cura, um laudo que não tem reversão, ou alguém que você conhece está assim, ou as suas emoções estão fadadas a nunca retornarem ao estado sadio, ou você não tem mais vontade de orar, de fazer um jejum, de vir à igreja. Pode ser qualquer problema. Quando você se lembrar do problema, glorifique ao Senhor. Troque a sua irritabilidade por glória a Deus. Troque a sua dor, seu sofrimento por glória a Deus. O mais importante é que Deus seja glorificado em nossas vidas. Nada mais importa. Você pode chorar, você pode sentir a dor, você pode se irritar, mas também você pode glorificar o Senhor. Experimente se irritar e ao mesmo tempo tentar glorificar. Quanto mais você fizer o exercício de sentir dor, se irritar e glorificar ao mesmo tempo, porque o diabo vai te dizer que você não pode fazer isso ao mesmo tempo. Quanto mais você fizer ao mesmo tempo, dando glória a Deus e sofrendo e sentindo a dor e passando pelas situações, mais você não vai olhar para a dor, nem para o sofrimento, nem vai se irritar, porque o Senhor, sendo glorificado, Ele envia seus anjos para nos resgatar, Ele envia o Espírito Santo para nos inundar, Ele envia o Espírito Santo para tirar do nosso pensamento aquilo que nos afasta dEle, porque o que o Senhor espera de nós é um relacionamento profundo, e quando nós nos relacionamos com Ele, os outros pensamentos vão sendo tirados de nós. Eles vão voltar? Vão voltar. Mas é aí onde entra a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor para nos renovar. Nós podemos orar por enfermos, impor as mãos. Vai ter momentos em que as doenças serão curadas e vai ter momentos que não, que a cólera da doença vai vir e às vezes até levar uma pessoa. Mas não é sobre nós estarmos doentes ou ficarmos curados, é sobre aquele que já nos curou, porque Ele nos salvou. Essa é a cura que importa para nós. Ainda que morram, viverão em mim. E essa é a esperança, a nossa esperança está em Cristo. O Senhor é glorificado ao suportarmos a nossa enfermidade, o nosso cansaço ou o nosso sofrimento, quando nós nos submetemos a Ele. Você tem se submetido ao Senhor? Ou você tem olhado apenas para a enfermidade, para o problema? A enfermidade, às vezes, para nós, pode ser um processo de purificação, um processo de aprendizagem. Mas ele é doloroso, nós sabemos disso. E por isso nós precisamos lembrar que Deus é amor. E quando a gente olha para o livro de Jeremias, capítulo 29, 11, a gente lê o seguinte versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso já nos foi prometido muito tempo antes de Cristo. E em Cristo tudo isso se completa. Todas as promessas que nós vemos no Antigo Testamento, elas já foram cumpridas em Jesus. E nós já temos isso disponível através do Espírito Santo. Se o nosso sofrimento é grande, assim também é a bênção que ele contém. E esse livro sobre o qual essa série é baseada é exatamente por encontrar esses tesouros que ficam escondidos, às vezes nas masmorras dos nossos corações e da nossa mente. E nós nos fechamos para o que o Senhor tem para nós. Mas hoje é o dia de nós darmos um basta nessas masmorras. E nós quebrarmos essas cadeias em nome de Jesus. Então, nesses tempos difíceis de enfermidades e fadigas, a gente primeiro precisa glorificar o Senhor. E em segundo lugar, esse é importante, torne Jesus sua força. Entenda de uma vez por todas, a maioria das situações complexas das nossas vidas
Não somos nós que resolvemos. A primeira e a mais importante situação complexa da vida de qualquer cristão é porque antes de Cristo você não tinha salvação. E por ela você não pode fazer nada. Absolutamente nada. Mas um dia, o Espírito Santo achou uma brecha no seu coração, inundou o seu coração e testificou à sua mente de que você precisava de Cristo. E você um dia reagiu a essa ação do Espírito Santo e foi salvo e lavado por Jesus. Esse é o grande milagre. Qualquer outro é muito menor do que esse. Com certeza, quase todo mundo aqui, se eu for apostar, dizer que todo mundo, eu vou acertar. Já disse alguma dessas palavras. Cansei, não aguento mais, não suporto mais, já cheguei no meu limite, eu vou desistir de tudo, estou cansado demais, eu não consigo nem raciocinar, nem pensar, eu não aguento mais aquela pessoa, não aguento mais aquele trabalho, não aguento ir mais para a igreja, não aguento mais o pastor. Quem aqui já disse isso? Quando esse cansaço, essa fadiga vem, e veja que hoje em dia até os jovens estão sendo inundados por uma fadiga inexplicável, um cansaço inexplicável, pelo menos aparentemente, mas sabe qual é a explicação? Distração. Todos nós temos sido distraídos daquilo que importa. Quando Jesus estava com os seus discípulos, vários momentos os evangelhos retratam, que ele se retirava para orar ao Pai. Jesus estava ali nos ensinando que até ele precisava se relacionar com o Pai. Nós também. Então, provavelmente as situações que os discípulos em volta dele se desesperavam e ele precisava ensinar aqueles corações rebeldes como os nossos, mas ele se retirava ao Pai para encontrar no Pai a força que ele precisava. Porque a carne dele já começava a atacar como ataca a nós. Mas ele conhecia esse segredo, se relacionar com o Pai. Com certeza você já disse, não, esse cansaço não sai mais de mim não, de jeito nenhum. E aí a gente lembra o que Paulo nos escreveu na segunda carta a Coríntios, no capítulo 12, do versículo 9 ao 10. E ele diz assim para nós, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, veja, em qualquer coisa. Pois quando sou fraco, é que sou forte. E aí você precisa pensar, se o poder, se a força do Senhor está em nós, por que nós nos desesperamos? Por que nós procuramos qualquer outra coisa como solução? Isso não quer dizer que você pode procurar um amigo, uma amiga, um médico para procurar para a sua cura, para tratar, um terapeuta. Não, não é sobre isso, é sobre quem é que você procura primeiro. A quem você entrega as suas primícias? Porque as primícias, elas envolvem dízimo, oferta, mas elas envolvem também a nossa oferta. O que nós temos oferecido ao Senhor? Qual é a oferta? A gente tem que se apegar nessa promessa de que o Senhor é a nossa força, não nós que temos força. Quanto maior for a nossa cruz, tanto maior também será a glória que ela produzirá. E mesmo nesta vida, experimentaremos algo do céu. O convite do Senhor para se alegrar e para estar com Ele no reino dos céus, não é apenas para o futuro, gente, mas é um convite para hoje. Quando Jesus estava perto de ser crucificado, Ele diz, eis que vou vos enviar outro Consolador. Ele estava falando dele mesmo, em espírito, que está aqui conosco, e que nós podemos senti-los em nós, nos nossos irmãos, e em nosso meio. E que independente do que aconteça conosco, Ele não muda, Ele é o mesmo. E o amor dele por cada um de nós também continua sendo o mesmo. Não vai mudar. Não vai mudar. E se até agora você não se convenceu de que em tempos ruins de enfermidade e fadiga, nós precisamos entregar ao Senhor, nós chegamos ao terceiro ponto.
Então, em tempos de enfermidades e fadiga, glorifique o Senhor, torne Jesus a sua força e prove do amor de Jesus. Prove do amor de Jesus. E quando eu digo prove, é porque todo mundo aqui eu tenho certeza plena de que o Senhor já fez milagre e que o Senhor ama e que o Senhor já deu vários motivos de amor. Mas provar é degustar, é sentir o sabor, é sentir o aroma do amor de Cristo. É diferente quando nós sentimos o amor dele. Vamos ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. É um texto muito comum, muito conhecido. A palavra do Senhor diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. É um texto tão simples, tão pequeno, mas que mostra para nós que é Jesus quem inicia a cura. Você não precisa pedir. Ele te pergunta: queres ser curado? E ele pergunta para você hoje: queres ser curado? Problema físico, emocional, espiritual, queres ser curado? Você que está aí no fundo, você quer ser curado? Jesus não está perguntando se é grave, se é difícil de resolver, se tem muito tempo que você está esperando por isso, se os recursos são indisponíveis, não são eficientes, não são eficazes. Não está perguntando quais são as causas das suas doenças, dos seus sofrimentos, do seu cansaço, nem quantas pessoas contribuem para isso ou não. Jesus, ele apenas nos pergunta hoje: você quer ser curado? Ele não está perguntando o tamanho do seu problema, nem da sua doença, nem a dificuldade, nem se o médico disse isso, aquilo. Ele está perguntando: você quer ser curado? Talvez seja um pecado escondido que está tirando essa cura de você, ou é essa cura e libertação que você está precisando. Talvez sejam problemas de traumas antigos, abuso na infância. Seja qual for o problema, Jesus não está perguntando o problema para você, está perguntando: você quer ser curado? Se achegue de mim para ser curado, levanta. Ele não está perguntando a dificuldade. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É daquele que nós estamos falando, que um dia todos irão se ajoelhar perante Ele, por honra, por glória e pela majestade de quem Ele é. Não importa quanto tempo, gente, você está sofrendo, nem a pessoa que você está orando por ela está sofrendo. Aquele homem tinha 38 anos. Você tem noção do que é 38 anos sem poder se movimentar direito? Dentro de um lugar úmido, que tinha um tanque com água, com gente entrando e saindo, com porta de todo lado, sem ter alimento, sem ter força, sem ter família. E a pergunta que Jesus faz de novo para mim e para você, em meio a tudo isso, é: você, eu, nós queremos ser curados? Nós queremos? É óbvio que para isso tem uma resposta bem tranquila, né? Ou sim ou não. E eu não sei se vocês já passaram pelo questionamento que eu já fiz. Por que Jesus pergunta uma coisa tão óbvia? Um homem que estava ali querendo entrar naquela água para ficar curado. Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque simplesmente ele não o curou, como em outras ocasiões. Sabe por quê? Porque Jesus queria ir a fundo com aquele homem. E ele queria nos ensinar a profundidade dele. Olha para o versículo 7. No versículo 7 diz o seguinte, ó: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada.
Olha só a profundidade. Eu não tenho ninguém. Ninguém. Talvez não tenha ninguém que nos ajude. Talvez não tenha ninguém que te ouça. Talvez não tenha ninguém que está ouvindo os seus problemas. Talvez não tenha ninguém que esteja vendo o que você está passando. Nem as madrugadas chorando, nem a dor por alguém que já se foi. Talvez não tenha ninguém, mas deixa eu dizer, Jesus vê, Jesus está lá, Jesus está aqui, Jesus está em todos os lugares. Ele vê. E uma das coisas que o ser humano mais sofre é quando ele se sente descartável. Quando ninguém de fato está olhando. E quando a gente vê para esse versículo, ele ainda encerra dizendo para Jesus o seguinte: enquanto eu estou tentando entrar, outro chega. Você com seus irmãos já se sentiu preterido? Minha mãe gosta mais dos meus irmãos, meu pai gosta mais dos meus irmãos. Ou no meu trabalho ninguém gosta de mim. Isso não vem do Senhor. Essas declarações não vêm do Senhor. Você é filho, filha amada. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Esse é o nosso valor, essa é a nossa identidade. Quantas pessoas têm vivido? Quantos de nós aqui temos vivido sem amor, sem afeto, sem carinho de outras pessoas, sem amizades, às vezes se sentindo sem valor nenhum, sem nenhuma dignidade? Aquele homem estava desprezado há 38 anos. Talvez nós estejamos desprezados há 38 anos, para o nosso contexto. Mas a pergunta do Senhor é a mesma. Você quer ser curado? Eu vou repetir mais uma vez. Você quer ser curado? Se a pergunta foi óbvia, a resposta é mais ainda. Tudo o que aquele paralítico queria era voltar a andar. Tudo o que ele queria. Mas aquele que deu a ordem, levanta-te, toma a tua maca e anda, é aquele que gera a ação de cura. Aquele que pergunta a você, você quer ser curado? É o mesmo que vai fazer a ação de lhe curar, de te libertar de qualquer cativeiro de sofrimento. Quem lembra da história de Lázaro? Quando Jesus chama Lázaro, ele diz: Lázaro, vem para fora. O corpo já estava fedendo há dias, e aquele povo em volta olha e diz: ele realmente é louco, esse homem está morto. E quando Lázaro sai porque o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, deu a ordem que ele saísse, e é a mesma ordem que ele dá para nós. Ele tem cura, ele tem libertação. Levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Tudo que o Senhor declara sobre a nossa vida, tudo que o Senhor declara e promete na nossa vida se cumpre, custe o que custar. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se a palavra dEle diz a nós, essa palavra é infalível, ela não muda. Se você está cansado, se você está doente do corpo, da alma, da mente, das emoções, dos relacionamentos, se você se tem sentido cansado, sozinho, enfermo de verdade, qualquer que seja o grau, agora mesmo aquele que é Rei dos Reis, diz para nós: você quer ser curado? Você quer ser curado? E quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, Jesus diz assim para nós: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa palavra de hoje não é para a gente ficar reflexivo, nem triste, nem pesado. A palavra do Senhor para nós é para que nós possamos nos alegrar nele, em quem é o Senhor. Então ele pergunta para nós, e essa pergunta vai ressoar para nós, em nome de Jesus, a nossa vida inteira. Você quer ser curado? E ele nos chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Augusto, você quer ser curado? Linda, você quer ser curado? Sonali, você quer ser curada? Apá, você quer ser curada? Manu, você quer ser curado? Jesus chama pelo nome de cada um de nós. Se alguém não te ligou, esqueceu, não mandou mensagem, não te deu os parabéns no dia do aniversário, Jesus te chama pelo nome todos os momentos.
Todos os dias, de dia e de noite, quando o seu coração estiver batendo, tum, 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 Jesus está dizendo: eu te amo, eu estou aqui. Eu te amo, eu estou aqui. E muitos podem se perguntar: mas Ele não é todo poderoso? Por quê? Porque Ele nos escolheu. Ele escolheu que um dia nós estivéssemos aqui. É simples assim. E eu queria nesse momento, enquanto o pessoal do louvor já vai estar chegando, te convidar para um ato profético. Te convidar a ficar de pé. E se você já conseguiu ficar de pé, é sinal de que Deus está sustentando você. Se você está aqui na casa do Senhor hoje, para ouvir a palavra, para louvar ao Senhor, é porque o Senhor te trouxe aqui. Porque o Senhor teve misericórdia de nós, e nós podemos... Hoje nós intercedemos pelos países que são perseguidos, mas nós temos a dádiva de estar num lugar que nós podemos livremente adorar o Senhor. E olha que casa linda que o Senhor já preparou para nós ficarmos aqui. Ah, se nós soubéssemos quem é o Senhor de verdade. Ah, se nós entendêssemos e víssemos aqueles olhos de fogo de verdade todos os dias, nós não sairíamos da presença dEle. Se nós reconhecêssemos aquele olhar, nós não sairíamos da casa dEle, nós não procuraríamos qualquer distração. Se o nosso coração pulsasse por Ele como o dEle pulsa por nós, não procuraríamos mais nada. Nós não sentiríamos que o culto está longo, nós não sentiríamos que precisamos mais uma vez estar servindo na casa do Senhor, mas nós estaríamos alegres. Eu queria te convidar para declarar: será que você ficou de pé? Erga a sua cabeça aos céus. Coloque a mão direita sobre o seu coração. E enquanto nós estivermos louvando essa canção, só declare: Senhor, eu quero ser curado. Eu sou aquele que se levanta para responder a tua pergunta, Senhor, nesta noite. Eu quero ser curado, eu quero experimentar das tuas bênçãos. Eu quero te conhecer por experimentar, não apenas por ouvir os outros falarem. Eu quero milagre na minha casa. Se levanta, pega seus problemas que são a sua maca e entrega o seu coração ao Senhor. Tem pessoas aqui que, como esse homem, estão há anos sofrendo, buscando alguma coisa, pedindo ao Senhor, entregando o seu coração. O Senhor está quebrando esse jugo de 38 anos hoje. O Senhor está quebrando essas maldições que te prendem ao passado hoje. Se Ele mandou se levantar, se você se levantou, Ele já liberou o que Ele precisa liberar para nós. Ele derrama cura, Ele derrama milagres, Ele é glorificado. O nosso problema não vai nos derrubar, pelo contrário, essa arma vai voltar e nós vamos glorificar o nome do Senhor. E não há dor, não há sofrimento, não há enfermidade, não há necessidade financeira, não há problema familiar que vai ficar de pé com a glória do Senhor. Nós vamos aprender a glorificar o Senhor, nós vamos aprender a ler a palavra do Senhor, estar dia e noite mergulhado nela, a louvar de verdade o Senhor, de coração profundo. Então eu quero te convidar nessa noite, durante esse louvor, você se achegue ao coração do Pai e diga: Senhor, eu quero ser curado. Eu ouço a tua pergunta e respondo: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado.